Após semanas de intensos combates no Oriente Médio, uma nova etapa começa a se desenhar. Um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos e pela França foi firmado entre Israel e o Hezbollah no Líbano, trazendo um alívio temporário à região. No entanto, a situação em Gaza permanece crítica, com combates intensos, destruição e uma grave crise humanitária. Esses conflitos não são isolados, eles fazem parte de um cenário maior, marcado por décadas de tensões políticas, religiosas e territoriais. Hoje, vamos analisar os desdobramentos desse cessar-fogo no Líbano, as reações da comunidade internacional e o impacto que isso pode ter na busca por paz em Gaza. Acompanhe para entender os detalhes e as implicações dessa nova fase do conflito. O anúncio do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah trouxe um respiro para o Líbano, que enfrentou semanas de combates intensos na fronteira sul. Mediado pelos Estados Unidos e pela França, o acordo estabelece a retirada das tropas israelenses do território libanês em até 60 dias, enquanto o Hezbollah, por sua vez, deve recuar suas forças para além do rio Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira. Este cessar-fogo representa um esforço para evitar que o conflito ultrapasse os limites regionais, já que a escalada das tensões poderia envolver potências como o Irã, um dos principais aliados do Hezbollah, e comprometer ainda mais a já delicada estabilidade do Oriente Médio. O exército libanês, que tentou manter neutralidade durante os confrontos, agora desempenha um papel crucial na implementação do acordo. Em cooperação com a UNIFIL, Força Interina das Nações Unidas no Líbano, as tropas libanesas foram posicionadas na região para garantir que as condições do cessar-fogo sejam cumpridas. Além disso, elas têm a tarefa de monitorar o recuo das forças do Hezbollah e a saída das tropas israelenses. Apesar desse avanço diplomático, a situação no terreno ainda é desafiadora. Muitos civis, que haviam deixado suas casas devido aos combates, encontram dificuldades para retornar às suas aldeias devido à insegurança na área e aos engarrafamentos causados pela movimentação militar. Um porta-voz do exército israelense alertou que algumas áreas permanecem perigosas e que os civis devem esperar antes de tentar voltar. Embora o cessar-fogo represente um passo importante para aliviar as tensões, ele não resolve as questões fundamentais que alimentam o conflito entre Israel e o Hezbollah. O grupo, que foi formado em 1982 com apoio iraniano, possui uma estrutura paralela que inclui forças armadas, redes de assistência social e controle de rotas de contrabando, minando o controle do Estado libanês. Por outro lado, Israel continua a considerar o Hezbollah uma ameaça estratégica, especialmente devido ao seu arsenal militar avançado e à proximidade de suas bases com o território israelense. Assim, o cessar-fogo pode ser apenas um intervalo em um conflito mais amplo, cujas raízes profundas continuam sem solução. O cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah foi recebido com reações variadas por líderes globais, que enxergam o acordo tanto como um alívio necessário quanto como uma oportunidade para resolver problemas mais profundos na região. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, referiu-se ao acordo como um avanço importante, mas aproveitou para reforçar seu apelo pelo fim imediato da guerra em Gaza. Para Erdogan, o cessar-fogo no Líbano é um exemplo de como a diplomacia pode conter a violência, e ele destacou que todas as partes envolvidas, especialmente Israel, precisam cumprir rigorosamente suas obrigações para que o acordo seja duradouro. Ele também reiterou o compromisso da Turquia em usar sua influência para, segundo as suas palavras, pôr fim à matança em Gaza e promover uma solução pacífica na região. No Irã, o governo comemorou o cessar-fogo como uma vitória simbólica, reafirmando seu apoio à resistência libanesa representada pelo Hezbollah. Em um discurso contundente, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Nasser Kanaani, destacou que o Irã continuará a oferecer suporte político, militar e humanitário ao Líbano. Ele também aproveitou a oportunidade para chamar a atenção para Gaza, defendendo que a comunidade internacional intensifique a pressão sobre Israel para alcançar um cessar-fogo semelhante. Para o Irã, o Hezbollah é mais do que uma força militar. É um pilar estratégico em sua luta contra a influência israelense e ocidental no Oriente Médio. Por outro lado, o presidente francês, Emmanuel Macron, adotou um tom mais pragmático ao abordar o acordo. Para Macron, o cessar-fogo não é apenas um momento de alívio, mas também uma chance de estabilizar politicamente o Líbano. Ele pediu reformas urgentes nas instituições do país, incluindo a eleição de um presidente, para garantir que o Líbano consiga se recuperar economicamente e evitar novos ciclos de instabilidade. Macron também ressaltou que a França, que desempenha um papel central na Força Interina das Nações Unidas no Líbano, a UNIFIL, está comprometida em garantir a implementação do acordo.
Apesar das reações positivas, Macron fez questão de enfatizar que o cessar-fogo no Líbano não deve desviar a atenção da crise em Gaza. Ele destacou a necessidade de uma solução política abrangente que envolva o reconhecimento de dois estados, além de medidas urgentes como a liberação de reféns e o envio de ajuda humanitária à faixa de Gaza. Essas declarações mostram como o cessar-fogo no Líbano é visto não apenas como uma resolução local, mas como um modelo que pode influenciar outras negociações no Oriente Médio. No entanto, as dinâmicas complexas da região e os interesses divergentes entre as potências envolvidas tornam o cenário incerto e desafiador. Enquanto o cessar-fogo entre Israel e Hezbollah traz alívio ao Líbano, a faixa de Gaza continua mergulhada em um conflito devastador. Desde o início dos combates, a região tem enfrentado ataques aéreos constantes, destruição de infraestrutura e uma grave crise humanitária. A situação se agrava com o bloqueio econômico imposto por Israel, que impede a entrada de suprimentos básicos, como alimentos, medicamentos e combustível, deixando a população local em condições desesperadoras. Vale lembrar que isso não é uma crítica às atitudes de Israel, mas é inegável que com as retaliações feitas ao Hamas, os civis de Gaza também sofrem as consequências. Líderes internacionais têm intensificado seus apelos por um cessar-fogo em Gaza. O presidente turco, Erdogan, pediu o fim imediato das hostilidades, destacando que a guerra em Gaza não é apenas um problema regional, mas uma crise que afeta toda a estabilidade do Oriente Médio. A Turquia tem sido um forte defensor da causa palestina no conflito entre Israel e Hamas. Embora a Turquia mantenha relações diplomáticas com Israel, especialmente no campo econômico, ela tem criticado amplamente as ações militares de Israel em Gaza e outras áreas palestinas. A Turquia apoia o direito dos palestinos à autodeterminação e condena a ocupação israelense dos territórios palestinos, incluindo Jerusalém Oriental. Além disso, a Turquia tem fornecido apoio político e humanitário aos palestinos, enquanto também pressiona a comunidade internacional a intervir para proteger os direitos humanos na região. Já o presidente francês, Emmanuel Macron, sublinhou a necessidade de uma solução política abrangente, defendendo a retomada das negociações baseadas na proposta de dois estados, Israel e Palestina, como a única forma de garantir uma paz duradoura. Os esforços de mediação têm encontrado resistência devido às profundas divergências entre as partes. Israel insiste que qualquer cessar-fogo deve incluir a desmilitarização do Hamas e garantias de segurança para seu território. Por outro lado, o Hamas e outras lideranças palestinas exigem o fim do bloqueio à faixa de Gaza, o reconhecimento de seus direitos territoriais e a liberação de prisioneiros palestinos detidos por Israel. Esses pontos têm sido o obstáculo para alcançar um consenso, mesmo com a pressão crescente de mediadores como Egito e Catar. Com a guerra em Gaza se prolongando, a necessidade de um cessar-fogo se torna cada vez mais urgente. No entanto, as condições para que isso aconteça ainda parecem distantes, deixando a população da região à mercê de um conflito que já causou milhares de mortes e uma destruição sem precedentes. Embora o cessar-fogo entre Israel e Hezbollah traga uma pausa temporária no Líbano, as implicações desse acordo vão além das fronteiras libanesas. A região do Oriente Médio continua sendo um campo de disputas geopolíticas complexas, onde as ações de uma parte frequentemente reverberam em outras. A influência do Irã no Hezbollah, por exemplo, tem implicações diretas na estabilidade da Síria, no confronto com Israel e na dinâmica das relações entre potências ocidentais e países árabes. Este cessar-fogo, mediado por potências como os Estados Unidos e a França, representa um esforço para conter o impacto de um conflito que poderia ter se espalhado ainda mais, envolvendo outros países da região. Porém, o acordo não resolve as causas subjacentes do conflito, como as disputas territoriais e as profundas divisões sectárias e políticas que envolvem não apenas o Líbano, mas o próprio Hezbollah e seus aliados regionais. Apesar da diminuição das hostilidades no Líbano, o Hezbollah continua sendo um ator importante no Oriente Médio, com forte apoio do Irã e uma postura agressiva em relação a Israel. O fato de que o Hezbollah permaneça como uma força militar independente no Líbano, com um grau significativo de controle sobre as políticas internas, mantém a região em um estado de tensão constante. Além disso, a situação em Gaza ainda é um ponto crítico. A busca por um cessar-fogo também em Gaza é um dos objetivos principais das potências internacionais, incluindo a Turquia e a França, que veem o Líbano como um possível ponto de partida para negociar uma solução mais ampla para o Oriente Médio. No entanto, o acordo no Líbano pode ser um esforço isolado, sem garantias de que os conflitos regionais se acalmem, especialmente com a crescente polarização entre as potências ocidentais e os aliados da resistência, como o Irã. O futuro da paz na região depende não apenas da implementação desse cessar-fogo,
mas também da vontade das partes envolvidas em negociar uma solução política duradoura. O cessar-fogo no Líbano é uma notícia positiva em meio a semanas de conflitos intensos, mas a situação em Gaza continua preocupante. O Oriente Médio segue em uma encruzilhada, onde as decisões tomadas hoje podem definir o futuro de toda a região. Será que estamos mais perto de uma paz duradoura? Ou este é apenas mais um capítulo em um conflito interminável? Deixe sua opinião nos comentários. Se você quer continuar informado sobre os desdobramentos geopolíticos no Oriente Médio e em todo o mundo, inscreva-se no Como o Mundo Funciona. Aqui, você encontra análises claras e objetivas para entender o que realmente está por trás das notícias. Deixe seu like, compartilhe este vídeo e comente. Você acredita que o cessar-fogo no Líbano pode influenciar a busca por paz em Gaza?